dia do outro. Aí, ó, em cima do mais. Em cima do mais. Aí, acima. Isso. Essa banana também. Tá bom, agora. Tá ótimo. Alguém vai passando. F11. Não foi. Mas dá pra ver agora. F10. Tá bom? Ótimo. Dá? Aí o pessoal dá pra ver? Dá pra ver aí, pessoal? Gente, boa tarde de novo. Muito obrigada por estar aqui. Eu fiz minha fala em forma de apresentação para não me perder muito, porque, como eu disse, é um tema que eu amo muito, se não me dizerem até o horário, vou ficar aqui tomando vosso dia, a vossa vida toda falando. Então, eu vou falar sobre conflitos, memória e ancestralidade, os caminhos da comunidade Xangana em Moçambique. Essa comunidade aqui é da minha colega de faculdade. A minha avó, em 2004, ela foi reassentada por conta de um megaprojeto que Mandela trouxe de criar várias unidades transfronteiriças de Capital. Então, minha avó foi afetada por essa iniciativa. Contudo, eu até hoje conheço os caminhos, as casas de todo mundo, o endereço de todos. Então, eu não queria estragar essa memória, porque eu não confio muito na minha cabeça. Então, quando fui para a faculdade fazer graduação, o pai da minha amiga sempre mandava carta. A gente comia. A gente ia comendo, ela cozinhava, a gente comia, depois ela dizia, comeram búfalo, vocês comeram elefante. E a carne era muito diferente, porque a carne do elefante ele é totalmente branca, a carne do búfalo é preta. Então a gente comia, vocês comeram, a gente fala, a gente não liga. Só que um dia eu vi pela televisão o pai da minha amiga. Ele era administrador desse lugar e lá tinha muito conflito ambiental. Os furtivos estavam matando muito os animais, é por isso que tinha muita carne e eles ficavam mandando pra gente só comia. Foi assim que eu cheguei nesse lugar. Eu falo baixo, não, mas eu estou transmitindo. Aqui a foto não dá para ver direito, mas esse é um idoso, seu 102 anos. Essa é sua esposa e essa de vermelho também é sua esposa. Essa comunidade ela chegou no território que hoje constitui parte transfronteiriça do Grande Limpopo no século XVI. O ancestral dele, quando chegou nesse lugar, por favor, passa por. Encontrou esse pedaço de marfim. Esse marfim foi encontrado num território que pertencia a uma outra etnia chamada os Sutros. Então, os Sutros falaram para ele: você é uma pessoa prodigiosa por ter encontrado esse marfim. Mais à frente, onde você for andar, você vai encontrar outros marfins. Toda a terra que você encontrar no marfim é seu território. Os Sutros ofereceram a terra para o ancestral daquele homem que eu expliquei. Pode passar por outro. Então, eles permaneceram no território, e no território já tinha elefante, tinha búfalos, enfim. Mas ele diz que não tinha conflito. Eles viviam pacificamente. Quando um elefante ou sei lá, matasse alguém, ele usava aquele marfim primeiro que ele encontrou. Havia um ritual que ele fazia e ele postava aquele marfim no resquício, na pata do elefante que estava a fazer mal ou que se tivesse a fazer mal para a comunidade. O mesmo ia para o leão, outros animais.
ele diz que ele consegue fazer um ritual que ele mesmo consegue se transformar num leão e ir confrontar um outro leão quando estiver a criar um problema na comunidade dele. Pode passar por aí. Essa comunidade ela é grande, criadora de gado bovino, pode passar. Aqui é o gado deles e pode passar. Contudo, em 98 a gente conseguiu o fim da Guerra Civil, em Moçambique foi em 92. Aí em 98, o Mandela e o homem branco que está ali no meio, ele é o fundador da WWF. Então eles, junto com Mandela, inventaram que fronteiras políticas não poderiam interferir em ecossistemas biológicos, que podiam criar várias unidades transfronteiriças grandes dentro da África, que possibilitasse que os animais transitassem de um território para outro, porque as fronteiras políticas não devem interferir nos ecossistemas biológicos. Pode passar. Assim sendo, tudo que está laranja são unidades de conservação transfronteiriça, esses grandes parques que eles ficaram criando de 98 para hoje. Pode passar? E no lado moçambicano, todo isso que está aberto, deixa eu ver. Aqui, desse lado aqui, é a África do Sul aqui, mais para cima é o Parque do Gonarezu, no Zimbábue, e desse lado aqui é o território moçambicano. Reparem que 80% do território que foi cedido para esse projeto está do lado moçambicano. Contudo, do lado moçambicano, esse território já estava ocupado, já não existem terras de ninguém. Pode seguir. Assim sendo, em 2001, depois que institucionalizaram o parque, começou a translocação dos animais da África do Sul para Moçambique. Contudo, eles começaram a ver que usando o transporte estava sendo muito lento para transferir os animais, trazer do Zimbábue, da África do Sul. Gente, a gente é vizinho, vamos fazer, fizeram melhor, eles retiraram as cercas para permitir que os animais da África do Sul, do Zimbábue e do Moçambique circulassem livremente nos 3 países. Pode seguir. Aqui foi o processo, pode seguir. Então, a partir do minuto que as terras daquela comunidade se transformou em parque, começaram as restrições. Você não pode sair da sua casa às 4. Às 4 o leão ainda não dormiu. Tenta sair enquanto o sol já nasceu. E não volte depois das 16, porque às 16 os elefantes estão saindo para comer. Vocês vão se cruzar. Não pode caçar, não pode pescar, não pode fazer agricultura, não pode criar seu gado, não pode cercar sua casa. Um monte de proibição. Como eu referi anteriormente, essa comunidade é a maior criadora de gado bovinos do nosso país. E a educação lá é que a criança, com 6 anos, ela já vai cuidar do gado do pai, aos 14 anos. Por cada ano de trabalho, o pai dá uma cabeça para ela. Com 14, o pai separa 7 cabeças, dá para o adolescente. O adolescente pode procurar outras crianças, porque na adolescência já é feio, não é bem aceito que um adolescente vá pastar para criança. As atividades lá são baseadas em sexo, gênero e faixa etária. Vou repetir. Sexo e faixa etária. Então, quando essa criança chega na adolescência, ela multiplica seu gado e já pode lobolar, né? Fazer o dote, arrumar uma mulher, formar família. A educação deles não é, vai para a escola para ser doutor. Isso é a educação que a gente recebe, nós estávamos na zona urbana. Na zona rural, nem escola tem. Então, era assim como o indivíduo, ele era muito. Vai passar. Com as restrições todas, o governo então cria um novo modelo de vida para os moradores. Olha, de hoje em diante, parem o gado, parem a roça, quem estiver fabricando carvão vai ser furtivo, quem estiver a pescar vai para a cadeia, enfim, vocês vão viver do turismo. Vosso contributo é ficar sentado nas vossas casas, esperarem que o estrangeiro venha para cá, para vir ver os animais, deixe dinheiro e no final eu vou dar 20% para vocês viverem e eu fico com 80%. E você vive o 100% do ônus de morar nesse território, porque eu já disse, aqui é um parque, se você não está feliz também, vai saindo. Pode passar.
Então, com a chegada desses novos animais, começaram um monte de conflitos. As mulheres, quando iam tirar água no rio, elas eram atacadas. Como podem ver ali no fundo, os elefantes. E aqui tem um homem que está vigiando a roça. O governo criou 4 fiscais para vigiar 1000 roças lá dentro do parque. E era impossível, os animais, eles entravam na roça da comunidade. E a comunidade também, para cultivar, você se botou o seu grão de milho hoje, tinha que ficar olhando o seu milho até o dia que ele secar. Porque se você saísse ou piscasse um pouquinho, aí os animais entravam, sabe? Os búfalos entravam, acabavam com a sua colheita, você não tinha o que comer. E não tinha outra dinâmica esperada. E os leões começaram a ver gente dar corrida para uma gazela que corre mais do que eu. Para que esse gado da comunidade está aqui? O boi não corre, não oferece nenhum empecilho. Os leões lá no fundo, se vê, está amarelo, eles começaram também a comer, a atacar o gado da comunidade. Assim sendo, foram acontecendo vários incidentes, né, de animais matando, e começou a sair muito no jornal. Ai, morreu, enfim. E quando você ia no governo, dizia, olha, eu tinha 100 e tal cabeça quando vocês formaram o vosso parque, e vossos animais acabaram com todo o meu gado. O governo dizia, olha, a lei moçambicana não prevê compensação para ninguém, e não prevê mesmo. Se você não está feliz, sai. Então a comunidade começou a ficar muito chateada, porque na introdução da fauna no parque, eles trouxeram 4 rinocerontes brancos para reproduzir. Aqueles 4 rinocerontes brancos atraíram furtivos para perto. Então os furtivos começaram a dar armas para jovens, né? Os jovens não trabalhavam, não faziam nada. Para matar, então, os 4 rinocerontes brancos foram mortos, mais 100 e tal rinocerontes negros também foram mortos. Começou uma caça furtiva e a gente recebia as carnes também na universidade, enfim, por conta da caça furtiva. Algumas pessoas enriqueceram com isso, mais de 600 jovens foram mortos, foram baleados mortalmente por conta disso. E essa situação enfureceu o Banco Mundial, que falou, Moçambique, oh, espera aí, eu não fiz meu parque aí para você ficar matando meus animais. Se você não frear a caça furtiva, eu vou fechar as torneiras, não vou me dar mais dinheiro. E o Banco Mundial, ele cortou o orçamento que ele estava dando para financiar o parque, na esperança de vou te dar dinheiro somente se você resolver o problema da caça furtiva. Pode passar. Aqui está alguns jovens que estavam, aqui no fundo, é um jovem que estava a matar um elefante. Aqui são 2 jovenzinhos que não têm nem 25 anos, que haviam matado o elefante, estão aí com um corpo. E eles nem ganham muito, sabe? As pessoas que oferecem o material para ir matar, que faturam muito. 1 quilo só de pó do rinoceronte é 100 mil reais para vender no mercado negro. Vale muito dinheiro. Então o líder fala para mim, olha, nós choramos muito por causa da caça, perdemos nossos filhos, é o problema do dinheiro. As pessoas querem ser ricas e é isso, não há emprego, não cai chuva. A conversa do jovem é sobre caçar para ter dinheiro. Pode passar. Quando o governo foi forçado, né, pelo banco, quando o banco retira o orçamento, aí eles começaram já a forçar a comunidade a sair por reassentamento. Entretanto, para reassentar essa comunidade é muito difícil. Eu conheci um homem lá dentro da aldeia, ele tem 5 mil cabeças de gado, tem 29 esposas, um monte de filhos, que nem ele sabe, está com quantos filhos. E é assim como eles vivem, fazem casinhas ali, um monte de mulheres, um monte de filhos, e lá no fundo ele põe o gado dele, ele acorda, quer ver o gado dele. Na cultura deles, o gado, eles não comem, eles não matam, eles não vendem. O gado é só para pagar doce, resolver alguns problemas entre eles, só nesse sentido. Então, para forçar a comunidade a sair, o governo começa
a colocar mais animais problemáticos, sabe? Para matar mesmo a comunidade, para ver se elas aceitam o reassentamento que eles estão a dar. Porque eles estão a dar uma kitnet que tem 2 quartos e uma sala. É só 3 cômodos. E o cara com 29 esposas costuma perguntar, mas senhores, onde é que eu vou colocar 29 esposas e seus filhos? Aí o governo fala, você quer que eu te dê um condomínio? Então aqui está a notícia. Base Nacional de Limpopo acusado de introduzir leões para forçar a saída de comunidades. Eles começam a trazer mais aquela fauna mais problemática que dá medo, para ver se a comunidade começa a ceder. Contudo, botando leões não estava a dar certo, porque em 2019, quando eu fui, o líder falou, a gente não vai sair daqui, eles podem trazer que animais ele quiser. Aí eles foram pensar o governo, o que essa comunidade mais gosta? Gostam do gato. Então vamos atacar o gato deles. Vamos trazer o búfalo que acontece um cruzamento aí, o búfalo adoece, pega toca e morre. Aí o governo começou a trazer esses animais para adoecer os animais deles, para ver se, à medida que os animais deles morrem, eles vão começar a entender que morando fora do parque é a coisa melhor. Pode prosseguir. Aqui é outra aplicação, enfim, pode prosseguir. A casa deles é mais ou menos desse jeito que está nessa imagem, só que essa está inacabada. No final eles levam uma argila, colocam e a casa fica vermelhinha. Eles fazem umas casinhas pequenas. E o governo nem chama isso de casa, diz eles vivem na sombra, eles não têm nem casa. Para ele isso não é casa. A casa que ele oferece é aquela que está lá no fundo, então tem que entender se um cara de novo esposa vai vir aí. Pode prosseguir. Contudo, tem uma comunidade que foi assentada, chama-se Massingi Velho, né? Eles viviam perto do rio, hoje dependem de uma bomba aí, pode prosseguir. Dependem desse esquema aqui para tirar água, pode prosseguir. Entretanto, na comunidade que eles foram reassentados, a terra está com um grupo étnico chamado Coça. Entretanto, aquela terra não é dos Coça, é dos Vacavaloi. Só que no século XIX, quando Portugal chegou, um dos ancestrais dos Coça chegou naquela terra. Mas quando ele chegou naquela terra, bateu de frente com os Vacavaloi. Os Valoi falaram para ele, olha, a terra é nossa. Aí o outro, não, a terra é minha, eu cheguei primeiro. Só que naquele tempo, para comprovar que você estava mais tempo no território, você tinha que mostrar campas e cinza. Aí os Coça forjaram mais campas, mais cinzas e ficaram com o território. Contudo, quando os Coça tentavam ir no rio tirar peixe, alguma coisa, o rio não respondia, eles não conseguiam tirar nada e ficavam vendo os Valoi a tirar muito pescado, a ter uma vida mais próspera. E foram perguntar, mas por quê? E quando o Coça tentava invocar seus ancestrais, ele não conseguia. E nessa entrou uma nova prova, o Valoi vai dizer para ele, olha, essa terra é minha. O rio, a terra, as árvores, essa flora e a fauna me conhecem e eu conheço a ela. É por isso que quando eu vou ao rio, elas me respondem e não te respondem, porque a terra é minha. Aí ele vai, os Coça vão entender e vão dar, a terra está bom, Valoi, a terra é sua. Só que Portugal chega no século XIX nessa comunidade e vai dizer, não é de Valoi, é sua Coça. Então quando o governo vai negociar o reassentamento, negocia com o Coça, não com o Valoi. E o líder do Massingi Velho, da comunidade que foi assentada, antes de sair da sua terra, os seus ancestrais disseram, olha, você tem que matar um búfalo, um elefante, lá na terra que você está indo, para nos chamar, para nós sairmos daqui junto com vocês para lá. E o governo consentiu, eu vou fazer isso para vocês saírem. O governo só queria que elas saíssem. Só que, como é uma comunidade muito analfabeta, eles não pediram um documento com esse compromisso do governo. Quando chegaram lá, o governo falou, ei, esses animais não são novos, são transfronteiriços, são de um mega projeto, não vamos dar nenhum animal para vocês. Façam com uma vaca se vocês quiserem. Só que não era para fazer com uma vaca. E no dia que a comunidade estava sendo translocada,
Primeiro, a vaca, o gado da comunidade não queria subir o carro, não subia. Aí eles vão ter com o rego. O rego é uma figura religiosa. Olha, pede para seus ancestrais para o gado subir o carro. Aí ele foi, fez as vezes dele, o gado subiu. O gado subiu, o carro não arrancava por nada. Pede para seus ancestrais que o gado tem que ir com o gado. Tá bom, ele faz a comunicação e o carro vai. Mas quando chegou lá do lado de fora, como não respeitaram o ritual e a terra também não pertence aos postos que ofereceram, que não ofereceu a uma pessoa ilegítima, o que aconteceu é que a comunidade, os recém-chegados e a comunidade que vivia lá, perdeu totalmente todo o gado, todo mundo morreu. E começou um monte de azares na localidade. Os elefantes que o parque tinha dito, morando lá fora você vai morar bem. Não acontece, porque a localidade, 75% do distrito é parque, apenas 25%. E o elefante podia percorrer 200 quilômetros. Ele passa nessa região onde a comunidade foi reassentada. Mesmo nesse lugar que eles foram reassentados, só este ano, os elefantes mataram 4 pessoas. Aí, quando eu perguntei para a direção do parque, mas a promessa não era que fora do parque a comunidade ia viver em paz. Ele falou, não, é que estando aqui dentro do parque, quando o gado dele morre, nós somos obrigados a indenizá-los, nós como parque, para fazer, para estimular as outras comunidades, porque lá ainda existem mais 6 comunidades que estão em processo de resistência, a aceitarem sair. Mas se o leão abate lá fora, a lei moçambicana não prevê nada, não é problema para ninguém. Então, se mora aqui dentro, é um problema para os doadores, e os doadores não querem isso, não querem esse conflito. Então, o parâmetro de sucesso dessa unidade de conservação é a comunidade sair fora. Se a comunidade sai, está tudo bem. E quando eu perguntei para essa mulher o que é ser uma pessoa reassentada, ela falou, olha, significa ser pobre para mim, porque eu não vejo alguém bater na casa de um rico para dizer, olha, sai. Pode passar? Para essa mulher, ela falou, é igual um pássaro que pousou, mas não tem ninho. Pode passar. Para esses 3 homens, eles falaram, a sensação é que você é um lixo que foi descartado. E o que a gente está vivenciando no contexto moçambicano é um processo em que a fauna ela tem mais valor do que a vida humana. E no século XIX era a era do antropocentrismo, o homem se achando, mas hoje a gente está vivendo uma mudança no contexto moçambicano, sabe? A fauna tem mais valor que vida de qualquer lugar. Não importa quantos modos, contanto que a conservação esteja em dia, para eles está bom. Podia falar de outros assuntos, mas eu encerro por aqui. Muito obrigada. Imagina eu no céu ouvindo tudo isso. Os slides também ou não? É só slide, o slide vai ser passado e eu vou falar. Começa a música. É essa educação de valores também. O ser humano não tem mais valor e o meio ambiente que valor tem. A regra de troca funcionaria. A natureza que dá, mas tem que receber. A indústria sorrida, a utopia
dia e o homem chorando, humilhado, vai sofrer, 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 vai morrer com agora aqui, a Eu saúdo aos mais velhos, eu saúdo os mais jovens, peço licença aos encantados, peço licença aos parentes, peço licença a todos os espíritos que estão nesse lugar. Aqui é o Rio de Janeiro, Niterói, Universidade Federal Fluminense, 2024. Pode passar uns slides e eu vou falando. Quando me chamaram para essa mesa, aliás, a gente se auto-chamou para essa mesa, né? Nós indígenas se auto-chamamos para a mesa e estavam falando sobre a possibilidade, né, de estarmos aqui nesse lugar. E não vou falar das minhas dores, eu não me interesso pelas minhas dores. As minhas dores eu aguento. Pode passar. As dores a gente vai aguentando no sentido de entender que a gente ainda está vivo. Eu sou a última geração que vai ver essa sociedade ainda do jeito que a gente está. E quando a gente vê os relatos e traz toda essa pesquisa para dentro da antropologia, a gente está falando sobre a nossa espécie. E qual um dos maiores problemas da sociedade, e estou falando da sociedade humana, é o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo em todas as áreas que podemos pensar. A emergência climática está aí. E eu espero que a humanidade esteja extinta. Porque não merecemos esse país, não merecemos esse planeta, não merecemos estar nessa terra fazendo o que estamos fazendo uns com os outros e umas com as outras. A gente, quando pensa em etnicidade, conflitos socioambientais, o parente já falou ali anteriormente, a gente pensa na dor que a gente tem de carregar e não existir. Nas falas, essa ecologia, eu não vou usar a ecologia, né, porque a ecologia a gente sabe que é outra coisa, desses ambientalistas que nos colocam na não existência e não o apagamento. E isso pode ser comprovado sim, Sérgio, com as pesquisas. Basta pegar essas pesquisas dessas pessoas, fazer uma etnografia sobre essas pesquisas. Onde estão os povos indígenas, onde estão os povos ribeirinhos, onde estão os pescadores, onde está o campesinato, onde estão as pessoas que vivem na floresta. E eu não estou defendendo árvore aqui não, eu estou defendendo a nossa existência, porque a Terra não precisa de nós. Vamos parar com essa ideia dos indígenas, vamos guardiões do planeta. Não sou guardiã de nada. Nós somos pessoas que somos sociedades. Hoje de manhã, a Paloma, na mesa do GT, eu achei lindíssimo. A antropologia tem que acabar com esse mito do indígena ser contemplativo. Nós somos sociedade, somos povos, somos articulações, temos conflitos internos, conflitos para fora e conflitos para dentro. E quando vem todo esse discurso socioambiental, os conflitos socioambientais que se discute, nós povos indígenas, somos os últimos a serem chamados. E o que quer dizer isso? Quer dizer que continua o racismo ambiental, mas é mais além do racismo ambiental. Nós estamos falando de coisas mais profundas. A gente vai discutir a vida inteira, mas a gente tem que discutir, a primeira coisa que a gente tem que discutir é a questão do capitalismo dentro das sociedades. O que nos devora é o capitalismo. O que nos devora é colocar a ideia, olha aqui, esse aqui é o ancião da terra indígena Uauau, o que abriu,
É uma queimada na volta da terra indígena Uruauá, eu fui lá para fazer um áudio. E eu vi as queimadas. Aí isso foi em 2022, 2023, 2023 a Amazônia queimando, os rios secando. E aí eu cheguei no Rio Grande do Sul, onde eu moro, e disse assim, vai alagar aqui o sul. E virei piada, né? Virei piada entre os amigos. Como assim vai alagar? Eu postei lá no Instagram, fui lá e postei para registrar. Né? O Instagram é um histórico também da antropologia para mim. E começou a alagar. Esses efeitos climáticos estão matando nossos encantados, os nossos botos, as nossas onças, os nossos bichos. E aí eu fiquei chocada, porque a informação a gente não conhece, de usar os animais, na ditadura militar, usar os animais para fazer tortura. Em Moçambique, na terra dela, usam os animais para expulsar outros povos que estão lá. Sempre com essa ideia da não existência humana. Nós não existimos. Não, a gente existe. Existe a partir de uma linha do exotismo, tanto da antropologia, como das ciências sociais, da constelação das ciências sociais e de outros saberes. E quando me chamaram, né, pode passar, continuar passando, essa aqui é uma indígena mostrando a planta que cura, essa planta cura tudo, pro veneno que me deram. Pode passando. Isso é mais queimada. Isso é queimada, isso é o que acontece com a floresta. E quando morre uma floresta, morre todo mundo. Morre os animais e os não animais. Tá? Eu não uso esse termo não humano e humano, eu sou contra isso aí, porque muitos povos, nós indígenas não éramos nem humanos na condição do passado. As pessoas negras, elas não eram humanas. Aí esse termo humano e não humano, a partir de que perspectiva? Porque a partir da minha perspectiva, os não humanos eram os indígenas e os povos negros. Então a gente tem que começar a refazer esses conceitos de outro modo. Pode passar, isso aí é uma queimada. Isso aqui é onde eu trabalho, na Mata Atlântica. Eu também trabalho no povo da Mata Atlântica, Sérgio, que é o Tupinambá, lá do sul da Bahia. Pode passando. Esse aqui é o meu padrinho. Eu estou misturando os assuntos porque eu quero que vocês comecem a pensar. Meu padrinho, o cacique Sussuarama, Orobixaba, né, que eles lutam contra o marco temporal. Eles também são atingidos pelas questões socioambientais do país. Pode passar. Isso aqui é um telhado, né, feito, né, de piaçava. E aí a gente vê a encruzilhada. A encruzilhada não é escolha. A encruzilhada é encontro. É esse lugar que a gente está. Toda a humanidade está na encruzilhada, principalmente na antropologia hoje, que tem de começar a refazer. E eu vou me colocar como doutoranda da UF, porque eu fiquei muito orgulhosa de ser doutoranda da UF e não ser doutoranda de nenhum outro lugar desse país. Porque aqui é um lugar de resistência, aqui é uma resistência de pessoas que sonharam com outro tipo de antropologia. Pode passar. Esse aqui é o litoral, isso também já está sofrendo. O que acontece quando muda-se um mundo para outro mundo? O que acontece quando eu mexo nisso aqui, eu vou tirar isso aqui do lugar? O que está acontecendo é que estão tirando tudo do lugar na natureza. Tiraram todo mundo dos seus lugares a partir do império do capitalismo, da predação ecológica, desses discursos raquíticos que nos ensinam sobre sermos ecologicamente desequilibrados e vamos ter um pensamento ecológico, ambiental, independente do quê? A quem interessa o capital hoje no Brasil dos conflitos socioambientais? É uma incoerência total, pode passar, é uma incoerência total. Quando eu digo que sou defensora do planeta indígena, põe o meu cocá e vou ficar fazendo dancinha, porque ninguém é folclórico, não, porque ainda o que se tem ainda é os indígenas folclóricos, ecológicos, guardiões, e vou vender o carbono
entro para o crédito de carbono. Isso é incoerência. Há uma incoerência ambiental também dentro dos povos indígenas. Porque eu vou vender o carbono para a indústria continuar poluindo outros lugares. Eu vou vender o crédito de